Diz assim, Mateus 24:6, Jesus dizendo um sermão escatológico: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Ok? Nós vamos ouvir. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas, entretanto, ainda não é o fim. Verso 7. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aqui, ok. Porém, vamos lá, de novo, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 8. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Final do verso 6 está dizendo assim: ainda não é o fim. O verso 8, porém, isso tudo é somente o princípio das dores. Deixa aberto aí. Vamos fechar nossos olhos e orar mais uma vez. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos essa noite, cônscios do Seu infinito amor, da Sua misericórdia, cônscios da Sua grandeza e do Seu poder. Pai Santo, o que nós pedimos a Ti é apenas uma demonstração de graça e do poder do Espírito Santo. Muitos estão cansados, abatidos, fracos, e precisam do favor divino para prosseguir. Traz iluminação ao texto, enquanto despeja sobre nós sua graça. Oh Deus, faz teu reino avançar através desse momento. Nos conforma a imagem de Cristo e receba a glória para si, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, algum tempo atrás, eu preguei uma mensagem aqui sobre Apocalipse, capítulo 1, os primeiros versos. E eu tinha dito que hoje, o Apocalipse é o livro mais atual para os dias de hoje. E a razão para essa afirmação é que nós estamos nos últimos tempos. Nós estamos porque, de fato, somos a última geração. Então, não há como ter outra geração mais avançada do que a nossa. Estes acontecimentos, as coisas que estão ocorrendo ao nosso redor, causam nas pessoas muita especulação, muitas especulações. Esses acontecimentos recentes, um deles bem trágico, aquele incêndio que está na Austrália desde setembro, devastando toda a área verde, casas, ocasionando a morte já de 20 pessoas e milhares de animais, é de fato assustador. Recentemente agora, esse conflito de Donald Trump e o dos Estados Unidos e o Irã, tudo isso gera nas pessoas perguntas, questões, e principalmente aquelas do meio evangélico, do meio cristão, aquelas que estão atentas às profecias escatológicas. Esse então começa a ser o tema da conversa, dos assuntos do povo de Deus. E conversando com alguns jovens ontem, eles falaram até em uma terceira guerra mundial. Pastor, será que o que está acontecendo entre essas duas nações não são
indícios que esses países, bem como os outros, e o mundo inteiro vai entrar em uma guerra. Poderia não ser o estopim de uma terceira guerra mundial, demonstrando assim o fim dos tempos. E pode ser essa questão da sua alma, ao ver essas notícias, esses acontecimentos, nessas áreas da sociedade. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Eu não acredito em uma terceira guerra de amplitude, de consequências globais. Não acredito. Até porque as duas últimas guerras que tivemos, nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje e o poder de fogo. E se realmente uma guerra dessa ocorre, envolvendo todas as nações, com o poder de fogo que tem, envolvendo armas nucleares, esse mundo seria dizimado dezenas de vezes, ele seria consumido em uma guerra mundial. Mas a Bíblia não diz que o mundo vai acabar em uma guerra. É segundo a profecia bíblica que nós andamos. Esse não é o maior indicador da volta de Jesus. Não é o maior sinal da volta de Jesus. Não é uma guerra de consequências globais. Esse é um dos sinais, mas não é o maior deles, não é o mais importante, e não é o que mais vai caracterizar a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Então, quanto a uma terceira guerra que vai dizimar toda a população mundial, esqueça, isso não vai acontecer. A volta de Jesus, existem dois sinais, dois maiores sinais. Mas antes de nós sabermos isso, a volta de Cristo, ela compreende duas coisas. Ok? Você precisa aprender isso. A volta de Jesus, com a sua volta, acontecerá duas coisas. O juízo dos ímpios e a redenção dos justos. É para isso que Cristo vem. Ela tem duas finalidades apenas. Ok? Todo mundo fica falando da volta de Jesus. Jesus vai voltar, volta, segunda vinda. Ok, mas para quê? Você sabe? A volta de Jesus tem duas finalidades apenas. Juízo sobre os ímpios, condenação, juízo, e a redenção dos justos, aqui na terra. Primeiro, a volta de Jesus compreende fogo, compreende punição, compreende castigo. Apocalipse capítulo 6 diz que quando ele voltar, os moradores da terra dirão aos montes, montes e outeiros, montanhas, caí sobre nós, porque é chegada o dia da ira do Cordeiro, e quem poderá subsistir, suster-se diante da sua ira? Jesus vem para punir os que não o amam, os que o rejeitaram, os que o negaram, os que vivem no pecado, serão punidos. E esse juízo vem em forma de quê? Presta atenção, a volta compreende juízo. O juízo é a purificação desse mundo. Purificar esse mundo do pecado, da iniquidade e das atrocidades que a humanidade vem cometendo há muito tempo. Isso é juízo. Na época de Noé, presta atenção, Deus também manifestou o seu juízo e purificou a terra, e o elemento que ele usou foi água, não é isso? Dilúvio. Que o dilúvio veio? Varreu da terra toda a raça humana,
sobrando apenas 8 pessoas dentro de uma arca. Ele dizimou toda a população da terra, ok? Com água, com o dilúvio. No segundo advento da volta, ele vem também, com uma das finalidades, trazer juízo. E o trará com fogo. Ele vai consumir com as suas 7 trombetas e as 7 taças, punindo os homens, os incrédulos, os abomináveis, os adoradores da besta, aqueles que têm a marca na testa ou na mão. Ele fará isso, ok? Mas qual é a data certa de aplicar o juízo? Qual foi a data certa de mandar o dilúvio? Amanhã? Mês que vem? Daqui uma década? Quando é que o juízo de Deus é aplicado? Vamos lá. Para termos uma noção de como vai ser no nosso tempo, vamos voltar na história onde isso já foi repetido. Quando ele aplica o juízo dele sobre os antediluvianos, os homens na época de Noé, quando ele fez? No capítulo 6, quando ele diz: toda a imaginação dos pensamentos do homem era somente má e continuamente má. Ou seja, quando as abominações daquele povo, quando as orgias, os pecados, as iniquidades, as blasfêmias, as atrocidades foram tão intensas, tão frequentes, atingiram um nível tão escabroso, tão perverso, que aí Deus falou: basta. Quando a iniquidade do homem atinge níveis inconcebíveis, quando o ser humano começa a fazer coisas asquerosas, foi o que aconteceu com o pessoal antediluviano, abominações. Então Deus despejou o seu juízo. Para o nosso tempo, a mesma coisa. O juízo vai ser aplicado quando a iniquidade dessa sociedade perversa, quando o homem se tornar um monstro, uma besta incontrolada, capaz das coisas mais hediondas. O texto diz, no verso 10, nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Esse é o sinal. A ira vai ser aplicada quando houver um colapso na sociedade, um colapso moral. Quando eles chegarem no limite. E a volta do Filho do Homem, a volta, será semelhante aos dias de Noé. A condição da nossa sociedade vai ficar como a condição dos antediluvianos. Aberrações, barbaridades, atrocidades cometidas pelo homem. O outro texto, Jesus diz que a volta do Filho do Homem será semelhante aos dias de Ló. Ló morava em Sodoma, sodomia, aquilo que se praticava em Sodoma e Gomorra, aquele nível de depravação, aquela coisa execrável. Então, o juízo, ok, Jesus volta com 2 finalidades. Primeiro, o juízo dos ímpios. O juízo é aplicado quando? Quando, aí nós temos a referência de Gênesis 6 e Gênesis 19. Deus também mandou juízo numa cidade. Fogo do céu consumiu Sodoma. Sodoma foi consumido por fogo. A época de Noé, água. Qual a razão? Eles atingiram o limite do aceitável. Eles ultrapassaram o limite com as suas aberrações.
E Jesus está dizendo que ele voltará para aplicar juízo. O que é isso? Aqui nós temos a ideia de quando sucederá a volta de Jesus. Quando você começa a ver a condição da nossa sociedade, aquela exposição de nudez no museu. Quando você começa a ver essas ideologias, esse ateísmo, quando você começa a ver essas perversidades, como você viu aquela turma do Porta dos Fundos, profanar a Jesus, achincalhar o nome dele, fazê-lo de um personagem homossexual que tem um amante, fazer uma balbúrdia entre as personagens bíblicas e as personagens da Trindade. Quando você começa a ver esses sinais, é um sinal que o homem está atingindo a medida dos amorreus. É um sinal que eles estão ultrapassando os limites. Quando pedofilia é aceita como algo comum, quando o aborto é aceito como algo comum, casamentos, sexo com homens, sexo com mulheres, sexo com animais, quando a sociedade começa a imergir nessa onda de depravação, é um sinal que a iniquidade está atingindo o seu limite. Então é um sinal que vem o juízo por aí. E se vem juízo, vem aquele que vai aplicar o juízo: Jesus. Quando você olha os outros sinais, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, maremotos, desde o primeiro século isso vem acontecendo, não é novidade. Mas conforme o fim se aproxima, não vai haver nada novo, mas vai intensificar. Um terremoto grande acontecia de 10 em 10 anos, hoje é de 10 em 10 meses. Então essas tragédias naturais, geográficas, sociais, globais, continuarão se intensificando. Então vai haver mais incêndio, maremoto, terremoto, furacão, tufão e peste por todos os lados. Entretanto, existem alguns sinais que, se continuarem, fazem com que o mundo entre em colapso. Não tem jeito de repetir. Acontece até se esgotar. É o caso da depravação do homem. Então os outros sinais já se repetem. Agora quem aqui que tem mais de 50 anos de idade, tem 50, 60, 70, imaginou um dia, quando você tinha 15, 10, 20, que você iria ver o que você está vendo hoje, ouvir o que você está ouvindo, presenciar numa TV aberta, em horário nobre, as abominações que você está vendo? Em razão deste sinal, do homem estar sendo entregue aos seus desejos profanos, e atingindo o seu limite, então eu acredito que o fim possa estar mais próximo. Mas os sinais se acentuam mais ainda. Até na sociedade ainda dá para dar um desconto. Afinal, tivemos outras sociedades imorais. Os antediluvianos, Sodoma e Gomorra, o Império Romano. A Bíblia diz assim, presta atenção: a volta de Jesus não será assim, antes que venha a apostasia. Presta atenção. A vinda de Jesus tem duas finalidades: juízo para ímpios, redenção para justos. Juízo para ímpios. Quando o juízo é aplicado? Quando a sociedade emerge um caos moral tamanho que ultrapassa os limites. Entretanto, isso já é meio que esperado do ímpio. Paulo vai dizer que dentro desse bojo tem um outro sinal, a apostasia. O que é isso? É quando a igreja se associa com essa corrupção da sociedade. É quando os mesmos escândalos que você vê na mídia secular, você vê entre o dito povo de Deus.
Ali então é a gota d'água. Não será assim antes que venha a apostasia. Esse sinal não acontece entre os ímpios. Esse sinal acontece entre a igreja visível, organizada, entre os ditos cristãos. E nós começamos a ver aberrações e abominações envolvendo pastores, ministros, dirigentes de louvor, cristãos. Vemos heresias e abominações no púlpito, coisas asquerosas que nenhum crente saudável um dia imaginou que ocorreria, envolvendo púlpitos, envolvendo crentes, envolvendo pastores, envolvendo igrejas. Então, quando o gênero humano, a sociedade ímpia, se corrompe dessa forma, eu não preciso te dizer, lê a revista Caras contigo, Tititi, vê os programas de televisão, vê as notícias mundiais, vê o que a Europa está fazendo, vê o que está se tornando um homem moderno, um monstro. E quando você vê a igreja também fazendo parte desses números, quando eu digo a igreja, não é a formosa, redimida, lavada, regenerada de Cristo, é a igreja institucionalizada, é a igreja visível, é a igreja como um todo. Quando você vê eles se casando, quando você vê, meu Deus do céu, não está vendo o que pastores estão ensinando? Pastores ensinando que o uso de maconha não é pecado, que masturbação não é pecado, pastores ensinando que não precisa se casar. Você que é crente mais velho, sonhou que a igreja de Cristo ia fazer o que está fazendo? Irmãos, tem crentes pousando para revistas masculinas, revistas de nudez e dizendo eu sou evangélica. Um mundo dentro da igreja. Um antinomismo, nada mais é pecado, libera maconha, libera tudo, libera sexo antes de casamento, libera segundo, terceiro casamento, adultério. Isso não está só sendo praticado, mas é ensinado, pregado. Isso virou postulado da igreja moderna. O que importa é ser feliz. Então, quando essa corrupção, quando esse declínio moral da igreja, quando esse declínio moral da sociedade se associa com o declínio também dos ditos evangélicos, e quando isso se une num palco de abominações, então é um indício que o cálice de Deus está espumando. É um indício que eles estão atingindo a medida dos amorreus. É um indício que Deus está bufando as suas narinas e dizendo: chega! Chega, vocês ultrapassaram o limite. Então quando eles atingem esse limite, então a ira de Deus vem. A ira de Deus é aplicada. E quem aplica a ira? O Cordeiro. Então, esse é um sinal da volta de Jesus. Ele virá para aplicar o juízo nesse mundo perdido. Quando esse mundo atingir o limite máximo da iniquidade. Só uma pergunta aqui. Alguém está vendo isso? Alguém está vendo? Alguém está vendo alguma coisa depravada nas novelas, nos filmes, na sociedade? Alguém? Alguém está vendo algum escândalo envolvendo o evangélico? Alguém? Isso é um sinal. Segundo sinal. Segunda, melhor dizendo, finalidade da volta. Primeiro, juízo dos ímpios. Segundo,
A volta de Jesus vem também para redenção dos justos. Redenção dos justos. O que é isso? Como a volta de Jesus e o arrebatamento são um fato único, no mesmo momento que ele vem, que ele volta pela segunda vez, ele também busca a sua igreja. Jesus vem para quê? Quando ele volta? Para resgatar a sua igreja. Ele não vem resgatar a terra. Ele não vem resgatar cada cidadão. Ele vem resgatar os seus eleitos. A sua igreja. Ele vem arrebatá-la, retirá-la, removê-la daqui. É a hora da redenção. A Bíblia diz assim, presta atenção, que eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, morte. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal, se revista da imortalidade. Ou seja, a redenção da igreja, a redenção do povo de Deus. Jesus vem para retirá-los daqui e dar a eles corpos indestrutíveis, imortais, glorificados. Entretanto, o verso 14 nos dá um sinal, que coloca um tempo para essa redenção. Mateus 24, 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Volta dele tem duas finalidades: juízo de ímpio, redenção de justos. Ainda existe 1/3 da população mundial não ouviu o nome de Jesus ainda. Mais de 2 bilhões de homens, de pessoas, ainda não ouviu. Ou seja, para voltar e redimir os justos, o número total dos justos tem que ser alcançado. Nós dependemos ainda de evangelismo e missões, da difusão, propagação do santo evangelho em todas as nações da terra. Porque a volta se dará quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, ou seja, há povos de Deus. A igreja de Deus está espalhada em todos os continentes. A igreja está lá, mas ainda não foi alcançada. Precisa ser alcançada. Entendeu? Para ser redimida, primeiro tem que ser alcançada. Tem que ser convertida. O que isso quer dizer? A redenção dos justos só pode se dar quando o número de todos os eleitos, de toda a igreja de Deus, for alcançada. Isso só vai ser possível quando a igreja, que é o agente evangelístico de Cristo, cumprir a tarefa com precisão da grande comissão. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. É necessário que ainda haja a pregação do evangelho a milhares e milhões de pessoas em todo o mundo, para que ele volte e venha resgatar os seus. Mas enquanto cada um dos seus não for ganho, ele não volta.
Quantos estão entendendo? Diz amém. Ele vem para isso. Juízo, redenção. Juízo. A iniquidade tem que atingir o máximo. Redenção. O número de todos os eleitos tem que ser atingido. Agora, nós temos tecnologia, nós temos sistema de satélite e internet, de modo que hoje o Evangelho de Cristo entra em praticamente todas as nações dessa terra. Existem igrejas cristãs no Afeganistão, igrejas cristãs no Paquistão, igrejas cristãs na Coreia do Norte, mesmo que subterrâneas, mesmo que escondidas, o Evangelho está chegando, através de vídeos, através de palavra escrita, palavra impressa, através de rádio, através de áudio, através da internet e da TV, está chegando. Conferências missionárias e missionários têm desbravado países da janela 1040 e pessoas estão sendo alcançadas. Já se fala até de avivamento entre os muçulmanos. Para isso que ele vem. Agora, estas coisas que Jesus falou no versos 6 e 8, e essas coisas? O pessoal do Irã, o Trump, a Rússia, a Síria, o incêndio na Austrália. O texto diz assim, ó: certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Mas quando vocês vê, não assustem. Por que, Jesus? Porque é necessário que isso aconteça. Mas isso não é o fim. Ok. Verso 8 diz: porém tudo isso, tudo o quê? Esses sinais, quando virdes, tudo isso é só o princípio das dores. O que é isso? Quando ele fala princípio das dores, e que isso não é o fim, ele está dizendo, quando acontece um terremoto, um furacão, um escândalo na televisão, guerra e rumor de guerra, eu vou usar um termo aqui que o brasileiro entende bem, isso não é o fim, mas aquele povo tudo queimando na Austrália, não é o fim, não. O tsunami lá onde foi o tsunami mesmo? Na Indonésia, Japão também, não é, não, é só um aperitivo, só um aperitivo. O que significa? São sinais, olha o que vocês estão prestes a experimentar, aperitivo, olha o que está por vir, quando vides isso, sabeis, meu irmão, que ele está às portas, não é o fim, mas é um aperitivo, um indicador, um sinal, para que eu me prepare. Olhe, Jesus está dizendo, vigie, fique alerta, olhe para a natureza, olhe para a economia, olhe para a religião, olhe e se prepare. Para que acontece isso e é noticiado? Por que Deus não fez um incêndio na terra inteira? Por que não foi um tsunami no mundo inteiro? Por que essas tragédias globais não alcançam o mundo inteiro? Sinais para mostrar aquilo que vai vir. E para que eu e você nos preparemos. É para isso. Estava conversando com os jovens ontem, e eles falando, e eu explicando isso para eles. A ideia é assim, eu já expliquei, escute, presta atenção. Está vindo uma onda, 300 metros de altura, e ela está vindo e devastando tudo. Ela já está lá em Araraquara, e está descendo, vai pegar Ribeirão, e não vai sobreviver uma mosca aqui na cidade de Franca. Não tem como evacuar a cidade, ela está muito próxima.
que a gente vai fazer? A guarda costeira, o bombeiro, ele provê coletes salva-vidas e botes infláveis. Ok? Coletes salva-vidas e botes infláveis. Aquele que possuir o colete, ele consegue atravessar a onda. Ok? Ele não vai se afogar, ele vai atravessá-la. Consciente, a onda não chegou, mas houve uns espirros, ok? Mas consciente que a onda vai vir, qual é o meu primeiro objetivo? Primeiro, me vestir. Primeiro, me preparar. Eu botar o colete. E uma vez colocado o colete, pegar uma penca de coletes e sair colocando naqueles que estão mais próximos de mim, para que sejam salvos, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus filhos, minha esposa, meu marido. Quando eu vejo esses sinais, Jesus está dizendo, primeiro, olhe, é um aperitivo, eu estou próximo. Primeira coisa que vocês devem fazer, se preparem, botem o colete, verifiquem as vidas como estão, se preparem. E uma vez confirmada a vossa eleição, a vossa salvação, a vossa segurança, pega os coletes e sai para botar evangelismo. Eu estou salvo, eu estou com o colete de Cristo, mas e minha mãe? E meus irmãos? E meus vizinhos? Está aí os sinais, o terremoto, o furacão, o incêndio na Austrália, a guerra com o Irã. É Deus dizendo, prepare-se. Não é o fim, mas é o começo do fim. Não é o parto, mas é as dores de parto. Vista-se com a minha justiça. Vista-se com o meu perdão. E após isso, vai vestir a outros. Por isso que você está tranquilo, indo no shopping gastar, vivendo sua vidinha, esquece de tudo, vai para a praia, aí você vê um sinal desse. Para que é? Jesus, não perde o foco. Aí você volta. Não é assim? Você está de novo, esquece da vida, de tudo, de Deus. Aí acontece uma tragédia, você é noticiado. É Deus te dizendo, volta para o foco. Abre teus olhos. Eu estou às portas. Quantos estão entendendo? Diz amém. Irmãos, agora imagine, se você ao menos conseguiu vestir o colete, se vestiu com a justiça de Cristo, foi alcançado pelo Evangelho, foi alcançado pela graça, mas uma vida relapsa, omissa, você deixou, meu irmão, de distribuir esses coletes. Agora imagina a onda vindo, imagine essa onda, o poder destruidor, e você lá com o colete boiando, são e salvo. De repente, você começa a ver corpos mortos boiando. Sua mãe, seus irmãos, seus colegas de trabalho, seus filhos, eles poderiam ter vestido o colete. Que tragédia seria isso? Que tragédia! Tendo remédio e não compartilhando. Que tragédia! Então, quando vides isso, não assusteis, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Isso tudo é o princípio das dores, são alertas, são sinais. Igreja, se prepare. Agora eu termino. Então, quando todo esse cenário estiver pronto, ok? A apostasia da igreja e a depravação do homem chegar no seu limite. Quando o número dos eleitos forem completados, e cada um daqueles que Jesus veio a buscar tiver sido ganho, então, o cenário está pronto. Aí se dá início à grande tribulação.
Apocalipse capítulo 13. Começa então a última metade da última semana de Daniel. A terra já está naquela perversão plena, e não há como, ela saturou-se de iniquidade. O evangelho já foi espalhado para todas as nações. Então dá início o período chamado a grande tribulação, descrito em Apocalipse capítulo 13. É nessa hora que tem o advento da ascensão do anticristo. O anticristo é apenas a cereja do bolo. O bolo há muitos anos está sendo feito. É a depravação, é a apostasia, é a corrupção. É quando o mundo tiver de uma maneira inconcebível, vem a cereja e se assenta no bolo. O anticristo. É nessa hora que ele vem. Começa então um período de uma perseguição sobre o povo de Deus, que a igreja estará aqui. A volta de Jesus só se dá depois da tribulação, e a volta se dá no mesmo momento do arrebatamento. Então o arrebatamento é pós-tribulação, porque volta é pós-tribulação, e arrebatamento e volta é um ato único, depois da tribulação. É nesse momento que o anticristo vai querer esmagar a única instituição que faz frente contra ele, a igreja. Apocalipse 13, versos 7 e 9, foi dada a besta, que pelejasse contra os santos, e os vencesse. O anticristo vai fazer que Adolf Hitler, Nero, Joseph Stalin, sejam crianças. Ele vai ser tomado de uma fúria insana pela igreja, e a perseguirá, como nenhum outro perseguiu. Terminado o período de tribulação, que a Bíblia diz que vai ser reduzido, se aqueles dias não fossem abreviados, que dias? Os dias da tribulação, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, você, a igreja, aqueles dias serão encurtados. Terminando ela, o anticristo tendo feito um banho de sangue, ocorre então o arrebatamento. Jesus então volta de forma gloriosa, do oriente ao ocidente, como um relâmpago, todo olho vendo, e ele ajunta os seus escolhidos dos 4 cantos da terra, e tira a sua igreja daqui. Então seremos redimidos, então cumprirá-se 1 Coríntios 15, a trombeta soará, e ele vai nos tirar daqui, que é uma das suas grandes finalidades. Retirando a igreja daqui, o que sobra? A besta, o falso profeta, o anticristo, os adoradores da besta, todos os homens e mulheres perversos que negaram a Deus e viveram nas suas urgias, estarão aqui. Tirada a sua igreja, é então que começa a segunda sessão da vinda de Jesus. O seu juízo será então despejado, porque o clímax da perversão da sociedade é o quê? Esmagar a igreja que ele ama, perseguir a igreja que ele remiu. Aí Deus diz: agora não, agora mexeu na menina dos meus olhos. Então nós temos Apocalipse capítulo 15, as 7 taças da ira de Deus. A tribulação, a igreja passa, as taças da ira, não. Ira é para ímpio, besta, falso profeta. Tribulação quer dizer provação. Deus não prova ímpio, Deus prova a igreja. Apocalipse 15. Meu irmão, eu não sei aqui quem vai querer ficar. De repente, se é um guia turístico, eu quero andar ali eu quero ver taça por taça, quero registrar, quero ver as taças. Vai cair em você uma, vai ficar tranquilo. Não dá para descrever o que vai ser essas taças da ira. A Bíblia diz que vai ser um tempo, soa, né? Por isso que escorrega. Aí. Vai ser um tempo tão terrível. Eu vou falar, você tenta entender. Vai ser um tempo tão terrível que os homens
procurarão a morte e não encontrarão ela. Eles vão sentir tanta dor, é tanto flagelo. Eles vão desejar morrer, mas não vão conseguir. Não vão conseguir. As potências do céu serão abaladas, 1/3 das águas se transformará em sangue, 1/3 das vegetações serão queimadas, chuvas de meteoritos, demônios sendo soltos. Isso aqui vai virar um inferno total para aqueles que ficaram. Apocalipse capítulo 15. Terminado Apocalipse 15, igreja arrebatada, juízo despejado sobre o ímpio. Aí é a hora do grande julgamento, o trono branco. Essas são as sequências dos fatos. Chega a hora do trono branco. João vê em Apocalipse 20, e vi um trono branco, e que estava sentado sobre ele, cuja presença do céu e da terra fugiram. E vi diante do trono todos os grandes, pobres, ricos, pequenos e pobres, de pé diante daquele trono. E abriram-se os livros, e abriu outro livro que é o livro da vida, e todos foram julgados conforme as suas obras. Deu o mar o seu morto que nele estava, deu também o inferno, e todos foram lançados no lago que arde como fogo e enxofre, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Terminado o julgamento, a última sequência dos fatos, Apocalipse 21, eu, João, vi novos céus e nova terra, a cidade santa, ataviada com o marido, que descia para o seu noivo. É então que Deus faz o quê? Purifica. Onde vai ser o céu? A gente vai para uma outra dimensão? É lá só no céu? Não. A gente vai ficar aqui na terra, igual os testemunhos de Jeová fala? Também não. Novo céu, nova terra é o quê? Deus vai tirar a mancha do céu pelo pecado de Lúcifer, e a mancha da terra pelo pecado de Adão. Vai purificar ambos, e vai recriar terra e céus em um único lugar, redimido do cativeiro da corrupção. Eu e você, então, habitaremos para sempre com Cristo, num céu novo, numa terra nova, redimidos, reconstruídos, para todo sempre, para os séculos dos séculos. Lá não entra dor, nem choro, nem pranto, nem luto. Assim Deus conclui a sua grandiosa obra. Irmãos, qual é a sua condição, você que está aqui? Para qual desses dois lugares você está indo? E diga, quais reflexões essa mensagem leva a você a fazer? Reflita, pense. É sobre você? É sua família que está perdida? O que isso leva você a pensar? É a sua própria vida e você quer colocá-la no altar e se arrepender hoje? Pastor, como eu sou salvo de fato? Vai de fato, sem rodeio. Cristo, 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 Cristo. Olhe para Jesus. Olhai para mim, vós e todos os termos da terra, e sede salvos. Corra para Cristo, abrace Cristo, se entregue a Cristo, confie em Cristo, lance seus pecados nos seus pés, lance sua fé, sua esperança, sua confiança. Salva-me, Cristo, salva-me, Senhor, perdoa-me, Senhor, não me deixa sofrer todos os flagelos preparados para esse povo. Leva-me contigo, salva-me. Corra para Ele, diga: eu não posso fazer, não há obras boas em mim, salva-me. Não é com você? Então ore com o mesmo peso. Salva minha mulher, salva meu marido, salva meus filhos, salva meus pais, salva meus amigos, salva, Senhor, salva, não os deixe morrer sem que te conheçam, não os leve sem que antes tenham convertido. Salva
salva, por favor, salva. Se o seu filho de 2, 3, 4 anos estivesse num poço afogando, se debatendo, como você iria até ele? Com cortesia, etiqueta, educação? Você rasgaria, você botaria a camisa, arregaçaria as mangas, pularia dentro do poço, beberia água com barro, botaria esse menino no ombro e faria de tudo, arriscaria a própria vida. Vem cá, dá a mão para o papai, e tiraria-o dali, e viria e o salvaria. Pois o mesmo está acontecendo com aqueles que você ama. Não dá para ser tímido nessa hora, cortês, não dá para manter a etiqueta, não dá. É hora de borrar a maquiagem, dona. É hora de dizer: Senhor, Senhor, cheiro de morte por aí à vista. Não, Senhor, poupa, aplaca a tua ira. Dá mais um tempo para o meu pai, dá mais um tempo para minha mãe. Calma, Jesus, tenha compaixão deles até que se salvem. Pois nós vamos orar assim. Pois você vai orar como se essa vida estivesse debatendo e morrendo, e estivesse quase sendo engolida. E se você tem poucos minutos e uma única chance, se você falhar, ela irá morrer. Não avacalhe com Deus agora. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Ore agora. Se é por você, ore por você. Se é por esse familiar, ore por esse familiar.